Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar fundo numa história que assombra os mares até hoje. Vocês provavelmente já ouviram falar do Titanic. Mas e se eu dissesse que houve uma tragédia marítima, ainda mais mortal, que ceifou a vida de um número estimado de 9.000 pessoas, quase 6 vezes mais que o famoso naufrágio do Titanic? Essa é a história do Wilhelm Gustloff. Para entender essa catástrofe, precisamos voltar no tempo, para os últimos e desesperados meses da Segunda Guerra Mundial. Em janeiro de 1945, a Alemanha estava perdendo a guerra. O Exército Vermelho Soviético avançava implacavelmente pela Prússia Oriental, uma região que hoje pertence principalmente à Polônia e à Rússia. O avanço era rápido e brutal, e milhões de civis alemães, aterrorizados com as histórias de vingança e violência, entraram em pânico. A única rota de fuga era o mar. Assim, a liderança nazista lançou a Operação Aníbal, uma das maiores evacuações marítimas da história. O objetivo era resgatar soldados feridos e principalmente civis, transportando-os para portos mais seguros no oeste da Alemanha. Centenas de nábios de todos os tipos e tamanhos foram mobilizados para essa missão desesperada. No centro dessa operação estava Wilhelm Gustloff. Originalmente, ele não era um navio de guerra. Construído em 1937, era um luxuoso navio de cruzeiro. O orgulho da frota da organização nazista, força através da alegria. Ele foi projetado para oferecer viagens de lazer acessíveis aos trabalhadores alemães, um símbolo da propaganda do regime. Era um navio magnífico, com piscinas, cinemas e decks espaçosos. Ninguém poderia imaginar o destino sombrio que o aguardava. Com o início da guerra, o Gustloff foi convertido. Primeiro, serviu como navio hospital e depois, a partir de 1940, foi ancorado no porto de Gdynia, na Polônia ocupada, que os alemães chamavam de Gotenhafen. Ali, ele passou quase toda a guerra, servindo como quartel flutuante para a marinha alemã. O caos em Gotenhafen era total. Milhares de refugiados, a maioria mulheres, crianças, idosos, lotavam o porto, enfrentando um frio congelante de quase 18 graus negativos. Todos lutavam por um lugar em qualquer navio que estivesse partindo. Para eles, o Wilhelm Gustloff parecia uma arca de salvação. Oficialmente, o navio tinha capacidade para cerca de 1.800 passageiros. Mas naquele dia, a disciplina e as regras foram deixadas de lado pela urgência. As pessoas se espremiam, preenchendo cada centímetro disponível. Famílias foram separadas na confusão. Crianças se perderam de seus pais. O registro oficial de embarque estava a pouco mais de 6.000 pessoas. Mas as estimativas mais realistas, incluindo aqueles que embarcaram sem registro, chegam a mais de 10.000 almas a bordo. Imagine a cena. Um navio projetado para menos de 2.000 passageiros, agora abarrotado com mais de 10.000 pessoas desesperadas. Na tarde de 30 de janeiro de 1945, o Wilhelm Gustloff finalmente zarpou. O mar Báltico estava agitado e coberto de gelo. A bordo, apesar da superlotação, havia um sentimento de alívio. Estavam finalmente a caminho da segurança, longe da guerra que se aproximava. Mal sabiam eles que estavam navegando diretamente para uma armadilha mortal. O capitão do navio, Friedrich Petersen, era um civil experiente, mas agora estava sob o comando de 3 oficiais da marinha. Houve um debate sobre qual rota seguir. Uma rota mais próxima da costa seria mais segura contra submarinos, mas havia risco de minas. Uma rota em águas mais profundas seria mais rápida, mas os deixaria expostos. Eles escolheram a rota mais profunda. Outra decisão fatal foi tomada: acender as luzes de navegação do navio. O capitão temia uma colisão com outro navio alemão na escuridão, mas ao fazer isso, transformou o Gustloff em um alvo perfeitamente visível na noite escura do Báltico. E havia um caçador nas águas, o submarino soviético S-13, comandado pelo capitão Alexander Marinesko. Ele estava em patrulha e, através de seu periscópio, avistou a silhueta iluminada do enorme navio. Marinesko identificou o Gustloff como um navio de transporte militar, um alvo legítimo de guerra.
Ele não sabia, ou talvez não importasse na brutalidade da guerra, que o navio estava lotado de civis. Marinescu preparou seu ataque. Por volta das 9 horas da noite, o S-13 disparou uma salva de 4 torpedos. 3 deles atingiram o alvo em cheio. O primeiro torpedo atingiu a proa, a parte da frente do navio, selando o destino da tripulação, que descansava em seus alojamentos. O segundo explodiu bem no meio, onde ficava a piscina coberta, que estava sendo usada como um berçário improvisado para as esposas e filhos de oficiais da marinha. O impacto foi devastador. O terceiro torpedo atingiu a casa de máquinas, na popa, cortando toda a energia elétrica do navio. O caos a bordo foi imediato e absoluto. O navio mergulhou na escuridão total. Os alarmes soaram, misturados aos gritos de pânico e dor. A inclinação rápida do navio tornou a fuga quase impossível. Corredores viraram abismos verticais. Escadas se tornaram escorregadias e intransitáveis. Muitos ficaram presos nos conveses inferiores, sem chance de escapar. Aqueles que conseguiram chegar aos conveses superiores enfrentaram outro pesadelo. O frio era insuportável. Os botes solva-vidas, congelados em seus suportes, eram difíceis de lançar. Muitos viraram ao serem baixados, jogando seus ocupantes nas águas geladas, onde a sobrevivência era medida em minutos. O pânico levou a cenas terríveis. Pessoas eram pisoteadas na correria. Houve relatos de oficiais que, vendo a situação sem esperança, tiraram a própria vida e a de suas famílias para evitar o afogamento lento e doloroso. Em menos de 1 hora, o majestoso Wilhelm Gustloff adernou completamente e afundou nas profundezas escuras e geladas do Mar Báltico, levando consigo milhares de vidas. Navios alemães que estavam na área correram para o local do naufrágio, iniciando uma operação de resgate desesperada. Eles conseguiram puxar das águas cerca de 1.200 pessoas, muitas delas sofrendo de hipotermia severa, mas para a grande maioria não havia salvação. As estimativas do número de mortos variam, mas a cifra mais aceita é de aproximadamente 9.400 pessoas. Entre elas, cerca de 5.000 eram crianças e adolescentes. É uma escala de perda de vidas humanas em um único naufrágio que é difícil de compreender. Então, por que essa tragédia tão imensa é muito menos conhecida que a do Titanic? Existem várias razões. Primeiro, aconteceu no contexto caótico do fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, notícias de mortes em massa eram, infelizmente, comuns. O naufrágio foi apenas mais uma tragédia, em meio a tantas outras. Além disso, o governo nazista abafou a notícia para não desmoralizar ainda mais a população alemã. Para os soviéticos, afundar o navio foi um ato de guerra vitorioso, não uma tragédia humanitária. O comandante Marinescu foi inicialmente repreendido por desobedecer ordens, mas depois foi condecorado como herói da União Soviética. A história do Wilhelm Gustloff só começou a vir à tona décadas depois, principalmente através dos relatos dos sobreviventes e do trabalho de historiadores. O escritor alemão Günter Grass, vencedor do Prêmio Nobel, trouxe a história para o público internacional com seu romance Passo de Caranguejo, de 2002. Hoje, os destroços do Wilhelm Gustloff repousam a cerca de 45 metros de profundidade no Mar Báltico, em águas polonesas. O local é designado como um túmulo de guerra, protegido por lei. É um memorial silencioso para as milhares de almas inocentes que perderam suas vidas naquela noite terrível. Uma lembrança sombria de que, na guerra, as maiores vítimas são quase sempre os civis. É uma história trágica e complexa, que nos força a refletir sobre os horrores da guerra e as vidas anônimas perdidas na maré da história. Espero que, ao conhecer essa história, possamos honrar a memória daquelas 9.000 pessoas. Muito obrigado por assistir. Se você achou este vídeo informativo, por favor deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Até a próxima.